novembro de 2012. Com 2 gols de William José, o São Paulo vence a Universidade de Chile e fica muito próximo de uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana. Destaque no meio-campo do Timão, Douglas revela descontentamento com Mano Menezes e descarta voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. Não tenho vontade nenhuma de voltar à seleção. Se tivesse uma convocação, simplesmente recusaria. Palmeiras dá um tempo na polêmica com o Internacional e foca em jogo decisivo contra o Botafogo em Araraquara. Atlético Mineiro empata com o Flamengo, fica a 8 pontos do líder Fluminense e se complica na luta pelo título do Brasileirão. E ainda, um show de gols pelos campeonatos europeus. Continue com a gente, o Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. Começamos falando de Copa Sul-Americana. Sem maiores dificuldades, o São Paulo reviveu aqueles bons momentos da Taça Libertadores, botou a Universidade do Chile na roda e calou o torcedor da Laú, que compareceu ao Estádio Nacional em Santiago. Tá certo que no segundo tempo o tricolor tirou o pé e chegou até a levar algum sufoco. Destaque do jogo, o atacante William José marcou os 2 gols e deixou o São Paulo muito perto da semifinal. Em Santiago, o Wellington lançou o William José, que bateu forte para fazer São Paulo 1, Universidade de Chile 0. Nova jogada de Wellington, que desta vez passou para Lucas encontrar o William José livrinho dentro da área. Matador pegou de canhota e marcou o segundo dele e do tricolor na partida. Final, São Paulo perto das semifinais 2, Laú 0. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi uma belíssima vitória do São Paulo, 2-0, vitória construída logo no primeiro tempo, com 2 gols do contestado William José. Por isso que muitas vezes o torcedor tem que ter paciência. Não é sempre que o atleta joga bem. De repente, longe de casa, o William José pôde apresentar o futebol que a torcida espera dele. O São Paulo poderia até ter feito um pouco mais, se tivesse um pouquinho mais de ambição. Construiu 2-0. A Laú, ou Universidade do Chile, ficou com o jogador a menos a maior parte do tempo e mesmo assim deu um sufoco no São Paulo, podendo diminuir o placar. Agora com 2-0, classificação praticamente garantida, só mesmo uma vitória por 2 gols da Laú no estádio do Pacaembu pode tirar a vaga do São Paulo. Isso, 3 na verdade, que tomou de 2-0, né? A não ser que faça 3-1, 4-2, o que convenhamos é muito difícil. Então, São Paulo deu um salto enorme para chegar nas semifinais, muito provavelmente contra o Grêmio. Mas tem o jogo da volta, tanto do Grêmio, que enfrenta o Milionários lá em Bogotá, e o São Paulo, que recebe a Universidade do Chile aqui no Pacaembu. Boa noite, Chico. Boa noite, meu querido Celso Cardoso, boa noite, Michele. Boa noite. E eu vou dizer uma coisa para você, às vezes a bronca de uma pessoa mais velha funciona. O cara vai falar assim, mas isso é coisa antiga, né? Os mais velhos eram respeitados pelos mais novos, até às vezes cegamente, né? Mas esse negócio de respeitar a experiência do outro, que é muito mais velho e mais experiente que você, às vezes funciona. E você sabe para quem esse William José estava fazendo assim, ó? Sabe para quem? Pode pôr aí de novo, Magrão. Que ele saiu fazendo assim, né? Não é assim, não, torcida quieta. É assim, Rogério Ceni. Quieto, Rogério Ceni. Por quê? Porque o Rogério Ceni, um jogo antes, pediu para o Ney Franco, desrespeitou o Ney Franco até, né? E pediu para que saísse o William José e entrasse outro cara, o Cícero. Então, esse cala-boca aí é para o Rogério Ceni. Uma forma rebelde de agradecer, né? Rogério, obrigado, né? Eu preciso parar um pouco para pensar na minha vida. Porque quando eu paro para pensar na minha vida e eu não vou para a farra, eu decido uma partida para o meu time, né? Que é o caso que aconteceu. O William José. Então eu não estou discriminando o Rogério Ceni, não. Que todo mundo fala que o Rogério Ceni é desagregador. Não é isso. O Rogério Ceni quer o bem do São Paulo. E esse menino aí estava meio que perdido. Saindo para muita bagunça, muita farra, sabe como é que é? Más amizades. E que então ele pegou e deu uma dura no cara. Então, e ainda bem que o Rogério Ceni teve a coragem de fazer isso. Que não é nem função dele fazer isso, mas ele faz isso, porque
porque ele gosta de São Paulo, ele tem vergonha na cara, ele quer que o São Paulo volte a ganhar título, ele quer ganhar título, ele quer voltar a disputar a Libertadores. Então tem uma porção de senões. Então, a bronca, a palmada aí, no caso, o tapinha no bumbum, vamos dizer assim, entre aspas, ninguém bateu no bumbum de ninguém, mas a bronca no moleque travesso funcionou, porque ele deu a resposta e falou, olha o que eu sou capaz. Aí, o Rogério no vestiário deve ter dito a ele, você só fez esses 2 gols porque eu te dei uma bronca, você precisa parar de levar a tua profissão mais a sério. E foi o que ele fez. Então é assim que funcionam as coisas. Às vezes a gente é mais velho, vê coisa errada e fala para os mais novos, está errado, você vai quebrar a cara, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E o cara não escuta, querendo achar que você quer destruir. Ele não quer destruir, pelo contrário, quer que a coisa funcione, né? Porque o Rogério Ceni não pode defender e fazer gol lá na frente. Não dá para correr e bater escanteio e fazer gol de cabeça. Então, o futebol é association, mas a responsabilidade também. O grupo tem que ser responsável. Um tem que zelar pelo outro, não é verdade? E foi o que o Rogério Ceni fez e fez muito bem. Então, parabéns ao Rogério pela bronca do Júnior José. Funcionou. Agora, tem outros no elenco de São Paulo que continuam, né, se entregando a farra, né? Então esses aí não tem muito o que fazer, né? Aí azar deles. Vão acabar jogando, sei lá onde, no interior aí do Brasil, encerrar a carreira e falar que foram perseguidos pela má sorte. Quando na verdade não é bem isso. É irresponsabilidade mesmo e não zelar por si próprio. O Atlético Mineiro deixou escapar uma grande chance de ainda sonhar com o título do Brasileirão. Com o estádio Independência lotado, o Galo não foi além de um empate com o Flamengo e ficou 8 pontos distante do líder Fluminense, que já colocou uma mão na taça. Veja os gols. A torcida atleticana lotou ontem o estádio Independência para empurrar o time contra o Flamengo. Afinal de contas, a vitória era fundamental para manter-se na luta pelo título. Mas quem começou pressionando foi o rubro-negro, com esse cruzamento que Wagner Love não conseguiu completar. O Galo respondeu com esse chute de longa distância de Guilherme, que passou à direita do gol de Felipe. Em seguida, a grande polêmica do jogo. Guilherme tocou para Ronaldinho Gaúcho na área, mas Ibson fez o corte. Os atleticanos pediram pênalti, mas o árbitro Sandro Meira Hit não deu nada, deixando o técnico Cuca revoltado. Na sequência, novo lance polêmico. Ronaldinho chutou em cima de Renato Santos e pediu toque do jogador flamenguista, mas o juiz não entendeu o lance como irregular. O Galo continuou pressionando. Primeiro nessa cobrança de falta de Ronaldinho Gaúcho, depois no chute colocado de Jô, que parou no travessão. Mas quem não faz, toma. Aos 27 minutos de jogo, Renato Abreu arriscou de longe e acertou o canto esquerdo de Vitor, que não conseguiu chegar na bola. 1-0 Flamengo. O Atlético manteve o ritmo, levando perigo nas cobranças de falta de Ronaldinho Gaúcho e nas chegadas do atacante Jô. E foi justamente depois de uma cobrança de falta de Ronaldinho que o goleiro Felipe sentiu uma lesão no tornozelo e teve que ser substituído por Paulo Victor. O jogo ganhou mais dramaticidade no finalzinho do primeiro tempo com a expulsão de Wellington Silva, após a entrada dura em Guilherme na intermediária. Com um homem a mais em campo, o Atlético tentou o empate ainda na primeira etapa, mas Bernard cabeceou por cima do gol. Durante o intervalo, Dorival Júnior e os jogadores do Flamengo foram para cima do árbitro Sandro Meira Hit, reclamando da expulsão de Wellington Silva, e o técnico rubro-negro carioca acabou sendo expulso. O Atlético voltou do intervalo disposto a virar o placar e começou pressionando com 2 chegadas perigosas de Marcos Rocha. E de tanto insistir, o Galo chegou ao empate aos 12 minutos do segundo tempo. Bernard cruzou da esquerda, Leonardo completou de cabeça e Paulo Victor não conseguiu defender. 1-1. Só que o Galo queria mais e continuou martelando, principalmente com as chegadas perigosas de Bernard e Jô. Mas o Flamengo se defendia como podia.
Como os atacantes atleticanos não conseguiam vencer a defesa flamenguista, o meia Leandro Donizete apareceu na frente da área para finalizar e quase surpreendeu o Paulo Victor, que fez grande defesa. A bola parada de Ronaldinho Gaúcho foi a principal aposta atleticana no fim da partida. Mas o craque não estava com o pé calibrado e o mais perto que chegou do gol foi nessa bola na trave. O Flamengo tentou responder na base dos contra-ataques sem levar muito perigo. E ficou nisso mesmo. Atlético Mineiro 1, Flamengo também 1, resultado que deixa o Galo 8 pontos atrás do líder Fluminense. Uma partida tensa, uma partida em que o Atlético procurou jogar e jogou, né, dentro do possível, mas a coisa que eu mais queria vir aqui era falar do jogo bonito, lance lá e cá e ter prazer de falar do jogo, mas não dá, é toda vez a mesma coisa, enche o saco, sinceramente enche o saco. Eu não sei, agora com o Ronaldo lá, o cara tá lá, fala pra gente que foi o pênalti mais escandaloso que ele sofreu na carreira dele. E eu não posso ficar quieto, vir aqui e não falar, porque é uma coisa absurda, né? Um jogo desse aí sai na frente, o Flamengo vai ter que sair pro jogo, não vai fazer a retranca que fez o jogo inteiro, mesmo com 11, defendendo a metade da meia cancha para trás, amarrando o jogo no direito que ele achou que devia jogar, né? Eu não me lembro de uma equipe ter vindo tão atrás como o Flamengo veio aqui. E o juiz é conivente, ele é bom juiz, ele sabe como amarrar uma partida igual ninguém. Bom, meus amigos, infelizmente o Cuca tem razão, né? Foi um assalto à mão armada ontem que a gente pôde ver que aconteceu lá em Minas Gerais. O Atlético Mineiro foi infinitamente superior, está certo que os jogadores estavam nervosos. Agora o que fica no ar é a seguinte pergunta: e se o Ronaldinho Gaúcho estivesse jogando pelo Flamengo e tivesse sofrido uma falta como sofreu jogando pelo Galo, o juiz marcaria? Interrogação, como diria Roberto Avalone. Eu respondo, sim, pênalti. Marcaria pênalti, sim. Na dúvida, pro ataque, né? Na dúvida, pro ataque. Afinal de contas, o Ronaldinho pegaria a bola e com certeza faria o gol, ou levaria uma grande ameaça ao gol adversário. Se ele estivesse com a camisa do Flamengo, o que aconteceria? Nesse lance, por exemplo, que a bola bateu nitidamente na mão do zagueiro. Nitidamente, bateu a bola em direção ao gol, bateu na mão do zagueiro. O zagueiro pôs a mão na frente da bola, e não é nem para defender o rosto, é para tirar a bola mesmo. Por que o cara não marcou? Porque era o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro que não apita nada, que não tem ninguém forte na CBF, que é um timinho de Minas Gerais, é um time, sei lá, é um time tradicional e tal, mas não dá para comparar com a força do Flamengo, né? Enfim, uma partida difícil, uma partida nervosa, em que a arbitragem complicou uma barbaridade. E a rigor só teve esse chute aí do Renato, que foi muito bem dado, muito bem feito, mas os lances cruciais poderiam ter decidido o jogo para o Atlético Mineiro, sim. E foi a marcação cerrada. O maior marcador do Ronaldinho Gaúcho foi o juiz. O maior marcador. Então, quando o maior marcador do seu principal adversário é o juiz, não tem como ganhar o jogo. Chico, sabe, eu não quero crer que a arbitragem errou de propósito. Erros de arbitragem a gente está tendo aos montes, não só no Brasil, mas no mundo. E depois que você tem N opções de câmeras, às vezes você tem 4, 5, 6, 7 ângulos diferentes. Então, para quem está confortável na bancada, na cadeira como nós estamos, fica mais fácil avaliar. O árbitro tem um momento do lance para decidir, aquela fração de segundos. Então, a possibilidade dele errar é muito grande. Quer dizer, então um erro, eu até acho que ele errou. Agora, dizer que houve má fé porque é um Atlético, é uma outra história. O Atlético os árbitros erraram para o Atlético, mas também já favoreceram em outras ocasiões. O mesmo vale para o Flamengo. Se houvesse má fé do árbitro, o árbitro não teria expulsado o jogador do Flamengo. O Atlético jogou com a maior média. Não, sim, mas mesmo assim, o Atlético teve chance, mandou 2 bolas na trave, quer dizer, o Ronaldinho Gaúcho errou tanto quanto o árbitro. Afinal de contas, quando ele acerta a trave, foi um erro, que mostra o volume do Atlético. Então, sabe,
Erro de arbitragem acontecem. Isso pode complicar uma campanha? Pode, mas estão todos sujeitos até que a FIFA resolva mudar a situação. Usar uma bola com chip, a tecnologia para mudar a resultado. Enfim, alguma coisa tem que ser feita. O que não dá para continuar é desse jeito. O árbitro, repito, tem só fração de segundo para tomar uma decisão. A gente tem a possibilidade do replay e ver de novo, e muitas vezes, depois de rever o lance várias vezes, ainda ficamos em dúvida. Quer dizer, então não dá para crucificar o árbitro. O Atlético teve mais volume de jogo, mas não conseguiu converter isso em vitória e o título ficou para trás. Mas o Atlético Mineiro também tem culpa nisso. Se tivesse acertado nas finalizações, se tivesse um pouco mais de calma na hora de finalizar, talvez tivesse vencido a partida e ainda estaria na briga. Agora, acho que já era. Você sabe o que deixa a pessoa doente? Não é a censura, é a autocensura. É quando o cara entra em campo preocupado com o que vão falar dele e o que ele vai fazer. Isso que atrapalha o cara. Tira a concentração e faz ele errar. Entendeu? Estamos em época o que eu quero dizer é o seguinte, estamos em época de Copa do Mundo. Daqui 2 anos vai ter Copa do Mundo. E toda juizada de ponta quer apitar na Copa do Mundo. Sei lá quantos que vão poder apitar. São, sei lá, 2, 3 brasileiros. Sei lá, bandeirinha, talvez até mais. Não sei qual é o critério. Sinceramente não sei. Desconheço. Então todo mundo quer mostrar o bumbum para a mamãe. Ou não quer desagradar a mamãe, que é a CBF, né? Quem desagradar a mamãe está fora, não participa da Copa do Mundo. Então, evidentemente, né? Parece um raciocínio idiota, mas não é. É porque os caras entram em campo preocupados em errar contra um time grande, errar contra o Flamengo. Se eu errei contra o Flamengo e for para a geladeira, eu estou fora da Copa. Eu sou juiz. Eu sou o melhor juiz do Brasil, não posso ficar fora da Copa. Então, é a autocensura. Eu até acho que ele não errou com intenção de errar. Ele não é um ladrão, não é um sem vergonha, não levou dinheiro para isso. Mas a autocensura é fogo. O cara tem... Não, se eu errar, eu vou prejudicar a minha carreira. Então, eu não vou errar. Que se dane o Atlético. Qualquer coisa, eu não dou. Contra o Flamengo, eu não vou dar. Porque o Flamengo é o Flamengo. Então, minha gente, vou te contar, não dá. Se eu sou da CBF, é esse cara que eu não ponho. Copa do Mundo é coisa séria. Você tem que ser justo na Copa do Mundo. Você não pode ser influenciável, não é verdade? Querer agradar o poder. Aí é fogo. E a nossa pergunta do site gazetesportiva.net tem tudo a ver com o resultado dessa partida ontem entre Atlético Mineiro e Flamengo. Com esse empate, você acha que o Fluminense já pode ser considerado campeão brasileiro de 2012? Sim ou não? Acesse e vote resultado no final do programa de hoje. Eu vou usar uma palavra que vocês adoram. Só uma hecatombe tira o título do Fluminense. Não, o Fluminense para mim já é o virtual campeão. Tá, agora acho que para o Atlético Mineiro ser campeão, o Fluminense tem que perder 3 partidas em 5. Detalhe, são 33 jogos, 33 rodadas e o Fluminense perdeu 3 em 33 jogos. Então, não creio que vai perder 3 partidas agora, pelo menos 3 para o Atlético poder encostar e superar o Fluminense. Isso, claro, desde que o Atlético Mineiro faça parte dele e tenha 100% de aproveitamento. Faltando 5 rodadas, eu acho que o campeonato está definido, o Fluminense é campeão. É isso que dá você fazer um campeonato de pontos corridos. Quando um time dispara na frente, perdeu a graça. É assim que acontece, né? E foi o que aconteceu com agora. Perdeu a graça o campeonato, não tem mais graça nenhuma. Faltam aí 4 rodadas e essas 4 rodadas e nada é a mesma coisa, né? O Fluminense não vai perder, que nem disse o Celso, 3 jogos seguidos, mas nem a pau. Ainda mais com essa preocupação aí de não prejudicar quem está na frente, que existe, né? Evidentemente está nítida em todos os juízes, já deu o Fluminense. Mas esse é o campeonato de pontos corridos, que é uma porcaria, gente. Campeonato de pontos corridos é uma porcaria. Foi o que de melhor aconteceu no futebol brasileiro nos últimos tempos. Não serve para nada. Serve para isso aí, para você ver isso aí. Todo mundo com medo da CBF e querendo ser o juiz da Copa. E vamos prejudicar os times pequenos mesmo. Vamos favorecer os times do Rio, os times de São Paulo, alguns do Rio, né? E alguns de São Paulo. Futebol internacional, o Brasileirão só teve uma partida nesse meio de semana, mas na Europa os campeonatos nacionais pegaram fogo. Na Itália, a líder Juventus bateu o Bolonha e aumentou a vantagem na liderança. O vice-líder Napoli perdeu e foi ultrapassado pela Inter de Milão, que passou de virada pela Sampdoria. Olhou nos gols.
Pelo campeonato italiano, o Napoli visitou a Atalanta e voltou com uma derrota na bagagem. Carmona acertou um belo chute e definiu o placar para os donos da casa, 1-0 e só. A Inter de Milão começou mal a partida contra a Sampdoria. Depois da falha da defesa, Munari botou para dentro, 1-0 Samp. No segundo tempo, Diego Milito de pênalti contou com a ajuda da trave para empatar, 1-1. Cassano puxou o contra-ataque e tocou para Palácio bater no canto do goleiro. Virada da Inter, 2-1. Nova jogada de Cassano e agora o passe foi para Guarim concluir. Martins ainda fez mais um para a Sampdoria, mas não temos esse gol. Final 3-2 Inter de Milão. A Juventus manteve a invencibilidade em jogos do campeonato italiano contra o Bolonha, em Turim. Quagliarella fez o primeiro da velha senhora, 1-0. No segundo tempo, Taidera arriscou da entrada da grande área e deixou tudo igual. Buffon tentou, mas não deu para chegar na bola. Nos acréscimos, Pogba aproveitou o cruzamento e de cabeça deu a vitória à Juventus. Final 2-1. Já na Alemanha e na Inglaterra, a rodada ainda não começou, mas a quarta-feira foi de Copas Nacionais. Pela Carling Cup, o Chelsea deu o troco em cima do Manchester United, que no último final de semana venceu os Blues com uma ajudinha da arbitragem. Nada menos do que 9 gols na revanche azul. Já na Alemanha, o Bayern de Munique goleou com boa atuação do holandês Robben, que voltou de lesão no último final de semana. Pela Copa da Alemanha, o Bayern de Munique goleou o Kaiserslautern e avançou na competição. Pizarro recebeu passe de Robben, bateu cruzado e abriu o placar no Allianz Arena. No início do segundo tempo, foi a vez de Pizarro retribuir, deixando Robben na cara do gol para ampliar, 2-0. E o peruano queria mais. De cabeça, Pizarro fez o segundo dele e o terceiro dos bávaros no jogo. Mas Robben não deixou por menos e tratou de fazer mais um. Gol que definiu o placar e a classificação do Bayern, 4-0. Na Copa da Inglaterra, o Norwich recebeu o Tottenham e Bale, batendo forte de fora da área, abriu o marcador para os visitantes. A 8 minutos do final, cobrança de escanteio e DT pegou de primeira. A bola desviou em Vertonghen e entrou, tudo igual, 1-1. 2 minutos mais tarde, Jackson aproveitou o rebote do goleiro e definiu a classificação do Norwich, final 2-1. O Tottenham teve a chance de levar o jogo para a prorrogação, mas Dempsey desperdiçou a cobrança de pênalti. Defesa de Jonathan Moss. E se na terça-feira Arsenal e Reading fizeram um jogaço pela Copa da Liga Inglesa, ontem foi a vez de Chelsea e Manchester United. Jogando por uma vaga nas quartas de final, Ryan Giggs abriu o placar depois da falha do zagueiro Romeu, 1-0. O time de Londres empatou com o brasileiro Davi Luiz, batendo pênalti e encarando a torcida. O segundo do United veio depois do belo passe de Anderson para Chicharito Hernandes, tocar na saída de Peter Cech. Já na etapa final, Juan Mata cobrou escanteio na cabeça de Gary Cahill. Rafael até que tentou tirar a bola, mas ela ultrapassou toda a linha, 2-2. A equipe de Manchester não se intimidou e na tabelinha Brasil-Portugal, entre Anderson e Nani, o português concluiu com muita categoria. O empate do Chelsea só aconteceu nos acréscimos. Hazard, de pênalti, deslocou o goleiro e levou a partida para a prorrogação. Aí o zagueiro Hutton quis complicar a vida do United. Ele errou o recuo e deixou a bola de graça para Sturridge driblar o goleiro e botar para dentro. Virada no Stamford Bridge. No segundo tempo da prorrogação, contra-ataque mortal dos Blues. Hazard pegou a bola na defesa, fez toda a jogada e tocou para o brasileiro Ramírez com muita calma, driblar o goleiro e fazer o quinto. Ainda deu tempo de Ryan Giggs fazer mais um de pênalti, mas era tarde. Incríveis 5-4 para o Chelsea, classificado para as quartas de final. Já ouviu falar de inveja saudável? É uma coisa meio contraditória. Inveja não pode ser saudável, mas confesso, admito
que ao ver os jogos do Campeonato Inglês, da Copa da Inglaterra, ou até mesmo da Copa da Liga Inglesa, que é esse que é um torneio menos importante, tanto que você vê muitas reservas em campo, pode ver, ó, casa cheia, futebol bonito, vistoso, 9 gols num clássico como Chelsea e Manchester United. Quer dizer, nós tivemos um 5-4 num jogo Flamengo e Santos, ficamos falando disso aqui um tempão, né? Que é gostoso de ver, 9 gols numa única partida. Tivemos ainda na semana o Arsenal 7-5. Mas o nosso futebol está muito aquém desse futebol aí, Muito aquém, muito aquém. Então, quando eu falo dessa inveja, não é para destratar aquilo que nós temos. É para abrir os olhos para que a gente possa um dia chegar nesse estágio, chegar nesse nível de futebol. Isso tem a ver não só com um jogador, com qualidade técnica, com disciplina tática, tem a ver também com organização. Fazer do futebol um espetáculo que chame a atenção daqueles que gostam de futebol. A gente viu o campeonato, a gente estava discutindo outro dia a importância do Campeonato Paulista ou não, jogos com 400 pessoas, 300 pessoas, e aí você vê um jogo como esse, com muitas reservas em campo, estádio lotado e 9 gols. É de encher os olhos e dar uma certa inveja daqueles que acreditam que o Brasil é o país do futebol. Já foi. Você tem a inveja... você tem vergonha da inveja, mas a inveja é uma coisa bem humana. Né? É que você não viveu a época de ouro do futebol brasileiro, quando os craques ficavam aqui e não saíam. Não viu, não. Vivi. Não. Os anos 80 ainda eram assim. Você não viu Santos 7, Corinthians 3, 4 no Pacaembu, um gol atrás do outro, que eu estava nesse jogo. Você não viu Corinthians 4, Santos 1, e esse jogo foi cancelado de um jogo que foi 8-0 para o Corinthians, 4 gols anulados, 3 gols do Lima, o baixinho. Você não viu o Palmeiras ganhar do Santos do Pelé de 5-0 no Palestra Itália? Eu vi com esses olhos aqui, ó. Eu vi com esses 2 olhos. Então, o seu problema, e o problema da geração de hoje, é que os melhores jogadores do Brasil estão lá fora, filho. Os melhores jogadores do mundo estão lá fora. Na minha época, não. Eu tinha, não vou dizer que tinha a sua idade, era um pouco mais novo. Eu era garoto. Eu pulava o muro do Parque Antártica para ver Palmeiras e Noroeste. E saía 5-5, 5-4, 3-2, 4-2. Era outra coisa. Ninguém queria sair daqui para jogar lá fora. Então o futebol brasileiro era outro. Então não é que o nível nosso hoje está baixo. O que ficou aqui é o lixo. O que fica aqui é o lixo. O que vai lá para fora que é legal. Então você põe isso na sua cabeça. O futebol brasileiro é o futebol brasileiro. Como você insinuou que eu sou um garoto, eu não vou nem contra-argumentar. É isso aí. O jogo. Melhor deixar. O técnico Tite ainda colhe os frutos da conquista da Copa Libertadores com o Corinthians. Ontem ele foi ao Salão do Automóvel em São Paulo para receber da principal patrocinadora do torneio um prêmio por ter sido o melhor técnico da disputa. O Salão Internacional do Automóvel é a atração turística do momento na capital paulista. Modelos de automóveis dos mais cobiçados são apreciados pelos milhares de visitantes que fazem questão de ver tudo de perto. E no lugar onde os carros são as estrelas, o técnico Tite roubou a cena e falou sobre a preparação do Corinthians, que espera chegar acelerando no Mundial Interclubes. Prêmios individuais eles são importantes, mas muito mais importante é um trabalho de equipe. E a gente só conquistou isso porque teve isso. E de novo, ele é pré-requisito. A equipe toda que trabalha, ele é de jardineiro, ele passa pelo nutricionista, ele passa pelo atleta, pelo presidente. Todos têm uma importância muito grande na sua conquista. Foi assim na Libertadores, vai ser assim no Mundial. A convocação do Fábio Santos e do Paulinho, até que ponto isso atrapalha na sua programação? O reconhecimento ao trabalho dos 2 atletas, o reconhecimento ao trabalho de uma equipe toda de novo, e que deu a eles essa possibilidade de reconhecimento. Eu, enquanto técnico do Corinthians, não gostaria nesse momento de preparação que fosse, mas compreendo também. O professor do Timão levou para casa um carrão que recebeu por ser escolhido por um dos patrocinadores da Libertadores como o melhor técnico da América do Sul. Eu fico muito feliz com o prêmio, mas que eu fico muito mais feliz pelo título conquistado e pelo prêmio dividido com todos os funcionários do Corinthians. A eles todos esse merecimento, a eles todos esse reconhecimento de uma conquista que foi de uma equipe.
Tomara que a gente tenha meios da competência para no Mundial ter uma conquista parecida ou igual a essa. Obrigado. Então, e para quem não sabe, o Tite, lógico, não vai ficar com o carro, né? Ele resolveu dividir. Ah, é? É, lógico, vão vender o carro, vão dividir. E eu não sei nem se os jogadores vão pegar a grana, acho que vão dividir entre o roupeiro, entre o massagista, a equipe, a direção técnica. Eu sei que vai dar um Natal gordo aí. Vai dar uns 20, 30 contos para cada um que pegar aí a grana. E é legal, achei bacana, foi uma atitude muito gentil. Mas do Tite só se pode esperar uma atitude gentil, né? Um cara generoso, inteligente, trabalhador, né? E organizador. Hoje o melhor técnico do Brasil, disparado. Seleção brasileira, ontem o Meia Douglas do Corinthians, que já teve chances com o Mano Menezes no time canarinho, foi contra o sonho de todo jogador brasileiro. Questionado se ainda tem chances ou vontade de defender a seleção, ele foi claro, não pensa e recusaria vestir novamente a camisa amarela. O que não te agrada, por exemplo, em vestir a camisa da seleção? Não, existe jogador que cobra convocação, que acha que está no direito de estar disputando, né, os jogos pela seleção. Eu nunca cheguei aqui e falei que tinha condições de jogar a seleção. A minha passagem, sei que não foi legal, na época, né, foi muito cobrado por isso, né, mas cabeça sempre tranquila, não tenho objetivo nenhum de voltar. Não tenho nada contra o Mano, não tenho nada contra ninguém. Eu simplesmente não quero, não tenho vontade nenhuma, não. Você chegaria ao ponto de recusar uma convocação? Sim, por que não? Como eu falei, não tenho vontade nenhuma de voltar à seleção. Se tivesse uma convocação, eu simplesmente recusaria. Neymar é a principal estrela do futebol brasileiro. Com 20 anos, a joia da Vila já conquistou 3 campeonatos paulistas, uma Libertadores da América, uma Recopa Sul-Americana e uma Copa do Brasil, além do prêmio Puskás do gol mais bonito em 2011. Diante de um currículo invejável, ele ainda não pretende sair do Brasil e jogar na Europa. Será que precisa? E surgiu lá na Vila Belmiro, à beira do mar. Vários peixes famosos, mas esse é Neymar. Ele é o maior artilheiro da história do Santos pós-era Pelé, com 119 gols. Tem uma legião de fãs que imitam o corte do cabelo, a maneira de se vestir e falar. Mas um dia deve jogar na Europa. Quando? Só ele, Neymar, pode responder. Não tenho quando. Estou feliz aqui no Brasil, estou feliz no Santos. É um sonho que eu tenho de jogar na Europa, mas ainda não, na minha opinião, não é o momento certo. Então, por isso que eu estou aqui no Brasil. O fracasso na seleção olímpica, quando o Brasil perdeu a final dos Jogos de Londres para o México por 2-1, não abalou o craque do Peixe. Muita gente ficou chateada, mas eu tenho certeza que não ficaram mais chateados do que nós, atletas, que estavam na final e que acabou de perder uma partida. A gente sabe que uma medalha de prata é muito importante na vida de um atleta olímpico. Então acho que eu tenho muito orgulho de ter disputado uma Olimpíada e ter conquistado uma medalha. Em 2014, a Copa do Mundo é no Brasil, uma meta para Neymar. Ele acredita que a seleção ainda vai melhorar. A seleção está numa crescente maravilhosa. A gente vem crescendo, vem criando a nossa identidade. Acho que o time está ficando mais confiante, mais entrosado. Então daqui a pouco a gente vai tendo a nossa cara, nosso jeito brasileiro e as coisas vão acontecer naturalmente. Tanta pressão nas costas de um garoto de 20 anos não incomoda nem um pouco. Bem tranquilo, eu não me sinto pesado. Não me sinto a estrela, como eu disse para ela, um jogador de futebol ainda mais, porque é no esporte coletivo. Para nós jogadores, todo mundo tem sua parte. Né? Se tocar a bola em mim e o outro não fizer uma movimentação, eu não vou conseguir driblar o cara. Se aparecer, o outro vai ficar sozinho. Então acho que é um esporte muito coletivo. Torcedor, se você tem esse autógrafo, guarde bem, porque ele é de um peixe raro. Peixe raro, que surgiu lá na Vila Belmiro, à beira do mar. Vários peixes famosos, mas esse é Neymar. Pois é, meus amigos, o Neymar, que é uma esperança brasileira para a Copa do Mundo,
e infelizmente o Douglas mandando a seleção para o REC Esparta, né? Eu acho que o Douglas anda nervoso demais, precisa tomar aí um maracujá, porque calma, né, Douglas? De repente precisa de você e você vai. Eu me lembro muito bem, nunca vou esquecer, em 2002, machucou o Emerson, o volante Emerson. E todo mundo fala, bom, quem que será que o Felipão vai chamar? Aí, de repente, estamos lá na sala de imprensa de Ulsan, eu escrevendo para a Gazeta Esportivanete, veio o Rodrigo Paiva e fala, meus amigos, acaba de ser convocado o Ricardinho do Corinthians. Eu levantei e falei, puxa vida, não foi isso que eu falei. Carlitos. Agora sim vamos ser campeão, finalmente um corintiano nessa porcaria dessa seleção. Falei alto. O Felipão olhou para mim assim, eu falei assim, é isso mesmo, você devia ter chamado o corintiano há muito tempo. Quer ser campeão do mundo sem corintiano no time? Falei para ele, desse jeito. Fomos o quê? Campeões. Então, eu acho assim, que tem que esperar um pouco. Então o Mundial tá garantido, né? Não, eu vou dizer uma coisa para você, tem que ter um corintiano sempre na seleção. Porque não tem melhor que jogador que vestiu a camisa do clube para saber o que é pressão e o que é sofrimento. Então, os caras não põem isso na cabeça. É isso aí. Tem que ter experiência. Copa é pressão. Você acha que jogar com a Inglaterra naquela época do Owen, naquela época lá do bonitão que você gosta, lá o Beckham, né? Era fácil? Não era fácil, claro que não era. Não. Né? Mas o Lúcio errando logo de cara. Então tem que ter gente com experiência. É o caso do Douglas. O Brasil fez hoje a estreia na Copa do Mundo de Futsal, que está sendo disputada em 2012 na Tailândia. Nossa seleção venceu o Japão por 4-1 com gols de Wild, 2 vezes. Wild ou Wild, Celso? Wild. Wild? Não é brasileiro, né? Não é selvagem. Neto e Vinícius. Apesar da vitória brasileira, a equipe líder do Grupo C é o time de Portugal, que goleou a Líbia na estreia por 5-1. E a má notícia para o Brasil foi a lesão do astro Falcão. Ele deixou a partida com dores na panturrilha e fará novos exames amanhã, mas já admite que dificilmente voltará a atuar no Mundial. A seleção brasileira volta à quadra no próximo domingo para enfrentar a Líbia. E aí vai ser show. Vai ser eu só quero lembrar o seguinte, passeio. Que o principal esporte da Tailândia é o Muay Thai, viu? Tem nada a ver com o futebol. Devia ter vencido de 9-0, não de 4-1. O jogo foi contra o Japão. A Tailândia é a sede. A Tailândia é a sede, mas ali é brincadeira. Ali é brincadeira. Ali, o principal esporte é Muay Thai. Né? Não tem nada a ver com futebol. Tênis. Parece que a zebra gostou de participar do Masters 1000 de Paris. Depois de derrubar o sérvio Novak Djokovic, cabeça de chave número 1 da competição, hoje foi a vez do cabeça de chave número 2 dar adeus ao torneio francês. O britânico Andy Murray começou bem o confronto contra o polonês Jerzy Janowicz pela terceira rodada do Masters 1000 de Paris e fechou a primeira parcial em 7-5. Só que o atual campeão olímpico não conseguiu se impor sobre o rival na parcial seguinte. Desperdiçou um match point e foi derrotado no tie-break por 7-4. Murray não assimilou bem o golpe e acabou virando presa fácil para o polonês, que fechou o terceiro set com relativa tranquilidade, fazendo 6-2. Vitória de virada por 2-1. E a zebra volta a desfilar na capital francesa, um dia após a eliminação de Novak Djokovic. Primeiro mandar os beijinhos aí para Nádia Rodrigues da Silva. Nádia é minha professora de Pilates que hoje faz aniversário. Um beijo, Nádia, querida. E manda um beijo para ela, Chico. Manda. Aê, Nádia, corintiana. Não é corintiana, não. Acho que é São Paulina. E também um beijão pro Nego Bill da Moca. Um beijão para você que está assistindo o programa. E queria também mandar um abraço pro Moisés Palmeirense, pro Jamil São Paulino e para várias pessoas que aqui no Twitter me parabenizam. Hoje estou completando 21 anos de TV Gazeta. Então, um abraço agradecimentos pro Wilton, pro Fabiano, pra Jucimara, que eu entrei bebê. Reinaldo Vitorini, Lucas, Arthur, Fúvio, Sandro. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Nossa, quantos anos você tem, gente, né? 22. Troféu Mesa Redonda. Vote nos seus escolhidos para ganhar o melhor prêmio do futebol brasileiro. Lembrando que a entrega vai ao ar dia 9 de dezembro e você pode votar através do site troféumesaredonda.com.br até 11 de novembro. Mas, então, faltam só 10 dias. Não faça como o Celso Cardoso. 21 anos de casa e não vota há 10 dias do troféu. Vamos ver como está a votação para os volantes. Põe na tela, Magrão. Olha lá. Em primeiro lugar está o Paulinho do Corinthians.
Eu concordo. 36% dos votos. Ralf em segundo, 28%. Muito bom. E Denilson em terceiro, 9% dos votos. Também bom. Bom também. Vai ter mais uma telinha. Arouca, Marcos Assunção e Henrique. Eu acho o Arouca também. O Marcos Assunção já está em fim de carreira. Só se fosse um prêmio, né? Dá para fazer uma seleção aí com 4 volantes. Nossa, mas seria um baita meio campo, né? Bom, vamos para um rápido intervalo, Chicão? Vamos? O Chico vai tomar uma água aqui, você aí na sua casa, e a seguir você vai ver por que a relação do Corinthians com os japoneses vai além do futebol. Tem também o Palmeiras, que está se preparando para mais um jogo decisivo, tentando escapar da zona de rebaixamento. Continue com a gente, é rapidinho, nós voltamos já. Se seu coração bate mais forte quando a bola rola. Se sua voz some quando alguém cruza a linha de chegada. Se você prende a respiração a cada mergulho. Se o esporte é sua paixão, este é o seu lugar. Super Esporte, de segunda a sexta, meio-dia. Potente contra o suor. Suave com sua pele. Proteção 48 horas contra o suor com 1/4 de creme hidratante. Só com o novo Dove Men Care. Com os preços dos móveis da Casas Bahia, dá pra montar a casa inteira. Passa numa loja. Você tem garantia de entrega e aquele atendimento super especial. Colchões de solteiro a partir de R$ 69,90 à vista. Apenas R$ 69,90. Cama box de casal Simbal por apenas R$ 399 à vista. Cama box de casal Molas e Sacadas Inducom de R$ 1.499 por R$ 999 à vista. Móveis Casas Bahia. Dedicação total à sua casa. Dedicação total a você. É primavera. Confira as ofertas da estação mais charmosa do ano. Aliança em ouro 18 quilates. 8 vezes de R$ 37,00 cada. Anel feminino em ouro 18 quilates. Em 8 vezes de R$ 78,00. Anel em ouro com diamantes em 10 vezes de R$ 109,00. E também as melhores marcas de relógios. Ajude nosso planeta. Plante uma árvore. Visite uma de nossas lojas e retire grátis o seu envelope com sementes de árvores e contribua com a natureza. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Participe da votação e comece a torcer. Vem aí a grande premiação dos craques do futebol. 9º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento: o grande lance é pintar com Lux Color. Cobre e rende, dura muito mais. Valtec Supermanta líquida impermeabilizante. Nova Chevrolet S10. Carregada de histórias. Movida por desafios. Quer construir ou começar o seu próprio negócio? Com as máquinas Atlântica Mac, agora você pode. Temos as melhores máquinas para a fabricação de blocos e pavimentos de concreto do mundo. Há 40 anos, oferecemos máquinas de ótima qualidade, resistentes e versáteis, nas versões manuais ou pneumáticas e elétricas ou a combustão. Com essas máquinas, você pode fabricar mais de 80 desenhos de blocos e pavimentos. Construa o seu sucesso agora mesmo. www.atlamac.com.br. Boa noite, você vai ver daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Violência em São Paulo, 2 policiais militares são mortos a tiros. No total, 11 pessoas foram mortas entre a noite de quarta e a madrugada de hoje. Flagrante em São Paulo, local perto da Avenida Paulista vira ponto de usuários de maconha. E as manifestações para a liberação da droga estão por todos os lados, até nas placas de trânsito. São Paulo registra trânsito acima da média na saída para o feriado prolongado. De acordo com a CET, mais de 1.300.000 veículos devem deixar a capital paulista. E ainda a super tempestade Sandy, número de mortos já chega a 85 e pode subir mais de acordo com autoridades americanas. Hoje é comemorado o Dia do Sushi. Com quase 200 anos de existência, o prato ganhou diversas adaptações aqui no Brasil. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva. Até já! O Celso comemorou o Dia do Sushi, né? Você comeu hoje?
Todo dia esse homem come sushi, nunca vi isso, gente. Hoje eu mandei um yakisoba. Yakisoba? Não, hoje quem comeu sushi fui eu. Ah, é? É, o meu filho mais velho, Pedro. Mas eu não jantei ainda. Faz aniversário, 33 anos. Sashimi no jantar. Parabéns pro Pedro, né? 33 anos faz aniversário e eu fui comer com ele. Bom, e eu, como boa italiana da Moca, almocei com vovó, uma bela macarronada. A vitória por 2-0 ontem, diante da Universidade de Chile, em Santiago, deixou o São Paulo muito próximo da classificação para a semifinal da Copa Sul-Americana. E atenção, galera tricolor, o jogo de volta está confirmado para o estádio do Pacaembu na próxima quarta-feira. Jogadores e comissão técnica continuam ainda na capital chilena. O retorno para São Paulo tem chegada prevista para as 11h30 da noite. Amanhã pela manhã, os jogadores ganham folga e se reapresentam somente às 4 da tarde, quando Ney Franco começa a definir a equipe que enfrenta o Fluminense domingo no Morumbi. O Palmeiras resolveu dar um tempo na polêmica envolvendo o jogo contra o Internacional e, enquanto aguarda uma definição para uma possível anulação da partida, se prepara para mais um jogo decisivo contra o Botafogo domingo em Araraquara. Da Academia de Futebol, ele, o meu querido Osmar Garrafa, acompanhou como foi a quinta-feira do Verdão. O Botafogo, adversário do próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro, não é o único assunto na Academia de Futebol. A decisão da diretoria em pedir a anulação da partida contra o Internacional por interferências externas à arbitragem tem prioridade por aqui. Mas os jogadores, apesar de aprovarem a decisão do departamento jurídico, não querem entrar nessa polêmica. Quem está resolvendo isso é o pessoal jurídico, então eles que vão resolver. O grupo nem vê mais televisões, internet, nada. O nosso foco agora é o Botafogo. Infelizmente, aconteceu. O time jogou melhor contra o Internacional. Infelizmente, saímos derrotados. Agora passou. Agora o meu foco agora é o Botafogo. Já o ex-goleiro Marcos admitiu em redes sociais que é contrário à decisão do clube de pedir anulação do jogo contra o Inter. Maurício Ramos respeita o ex-companheiro, mas não concorda com ele. O Marcos tem a opinião dele. Foi um grande goleiro. E se ele está falando isso, cada um se adapta da melhor maneira possível da opinião, que cada um também de ser humano tem uma opinião diferente. É igual eu falo para você, dessa questão eu deixo na mão dos jurídicos e eles que resolvam. E essa semana o Ronaldo, que é um jogador identificado com o Corinthians, perguntado sobre a situação do Palmeiras, ele falou que tem muitos amigos palmeirenses, né? E que até manga cai, o Ronaldo disse que até manga cai, e seria muito legal o Palmeiras o ano que vem ganhar a Libertadores e de repente ganhar o bicampeonato da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Como é que você recebe essa brincadeira, provocação do Ronaldo? Falar até papagaio fala, você ensina ele. Então, hoje, igual eu falei, nós somos questionados por piadinhas, as coisas assim, e no final do campeonato, essas pessoas que falaram muitas coisas ruins vão estar cabisbaixo, vão estar murcho, porque o Palmeiras vai conseguir sair da situação. Enquanto o departamento jurídico tenta a anulação da partida frente ao Inter, dentro de campo, os jogadores acreditam que vão fugir do rebaixamento e vencer 4 dos 5 jogos, para não depender de nenhuma combinação de resultados, é uma missão difícil, mas não impossível. Vai ser difícil, mas impossível não é. Depende dos jogadores. Então, quem vai fazer se tornar o jogo fácil ou difícil somos nós. Se o time conseguir dar a volta por cima na Copa do Brasil, foi campeão invicto, porque não pode em 5 jogos fazer uma batalha a cada jogo. Para a partida de domingo contra o Botafogo, Thiago Heleno deve ser a única novidade da equipe. E a preocupação por aqui está em parar Bruno Mendes do Botafogo, um dos destaques da equipe carioca. É focar, botar esse foco no Botafogo agora. Sabemos da qualidade do Bruno, do Andrezinho, da zaga, do goleiro. Então é cada um mentalizar e dar o seu melhor. A relação do Corinthians com o Japão dá um passo importante que vai além do futebol. Nesta manhã, o Timão, em parceria com a Associação Brasileira dos Imigrantes Japoneses e a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, deram início a um projeto para a preservação do meio ambiente. Veja com Adriano Dolfi. O Mundial já começou para o Corinthians e da melhor maneira possível, prestando solidariedade.
20 mil mudas de árvores nativas serão plantadas no Parque Fazenda do Carmo, numa área de preservação ambiental. A primeira foi hoje, uma parceria entre o clube e a Associação Brasileira dos Imigrantes Japoneses, em memória às vítimas do tsunami no Japão no ano passado. O Corinthians é solidário, estamos irmanados, não agora. Isto não é um ato pontual ou ocasional ou oportunista. O Corinthians, desde o nascedouro da catástrofe, apoiou o povo japonês. O que nos traz a essa festa, o que nos fez ser convidados, não é o fato de que nós estamos indo para o Japão o mês que vem ser campeões, bicampeões do mundo. O que nos traz é que imediatamente após a tragédia, o Corinthians se irmanou nessa dor, jogou com uma camisa com a bandeira do Japão, com o nome dos jogadores escritos em japonês e com Força Japão espalhado pelo Pacaembu. A gente vê nessa homenagem uma retribuição do Japão a toda a solidariedade que permeou o país inteiro. A preparação para o Mundial está a todo vapor. No início do próximo mês acontece a viagem de toda a delegação. Mário Gobi falou sobre a ansiedade e a expectativa em relação ao torneio. A expectativa é, primeira, de orgulho, segundo, de honra, terceiro, de que o Corinthians consiga, no campeonato, desenvolver todo o potencial dele e ter êxito naquilo que queremos. O presidente do Timão voltou a falar na manutenção do elenco para 2013, principalmente do volante Paulinho. Fizemos um contrato com o Paulinho, um contrato à altura do futebol que ele joga. Nós não fizemos isto para vender o Paulinho, nós fizemos isto para manter o Paulinho. Portanto, não passa na nossa cabeça nos desfazermos de qualquer jogador que pertence ao nosso grupo hoje. Outros assuntos, as queixas de Tite em relação às convocações de atletas para a seleção brasileira e o pedido de dispensa dos jogadores. O Corinthians, claro que pediu para liberar os seus jogadores. A CBF nos assegurou que não haverá uma única exceção em convocações. Todas serão feitas pelos critérios técnicos, sem olhar este clube, aquele clube. E assim, o Corinthians segue para o Mundial. O grito de guerra em japonês, pelo menos, já está na ponta da língua. Gambaro, Corinthians! Gambaro, Norte! Gambaro! Domingo, o Corinthians pega o Lanterna Atlético Goianiense em Taguatinga, no Distrito Federal. Luiz Henrique Gurian esteve agora à tarde no CT Joaquim Grava, acompanhando mais um treino do Timão e conversou com um convidado muito especial. É com você, Gurian. Olha, Michele, ele chegou um pouquinho atrasado, culpou o trânsito, defendeu o Barcos. Se o gol do Maradona foi la mano de Dios, o gol de Barcos foi la mano de Subedios. Sí, la mano de Barcos es boa gente. Mas eu não penso em lo que pasa em Palmeiras, Inter, solo pienso em Corinthians y hacer lo mejor aquí para ganar los próximos 5 jogos y ganar o Mundial do Clube, que es lo que toda a torcida e eu quero. 5 jogos suficiente para deixar esse time alinhado, pronto para jogar o Mundial? Tenho que falar isso com Tite. Os jogadores, tanto ele... Mas vocês, jogadores, o que sentem? É suficiente? Eu acho que sim, mas precisamos de fazer as coisas da melhor maneira no campo do jogo para ficar da melhor maneira no Mundial do Clube. E você falou que entre a seleção da Argentina, o jogo Superclássico das Américas e Corinthians, prefere a seleção da Argentina, que diz que uma coisa não interfere na outra, na preparação para o Mundial, é isso? Es que jugamos cuarta, así que no va a interferir en Corinthians, porque jugamos cuarta, quinta estoy volando por aquí, se juega domingo, así que no va a interferir en lo que va a hacer el Corinthians aqui. Bom, se o Atlético empatar, aí até matematicamente está rebaixado. Faz alguma diferença para vocês enfrentar esse time goiano nessa situação?
Hoy quiero ganar todos los jogos y vamos, tanto él como tú, Corinthians, vamos a hacer lo mejor para tratar de ganar el domingo. Graças, bom treinamento. Ele, Martínez, que sentiu também a mudança brusca de temperatura. Ontem, 36 graus e meio por aqui. Agora, menos de 21 e a sensação térmica de uns 16, 17. Assim não tem organismo que aguenta. O Martínez, que acabou de conversar conosco, vai para o ataque do time do Corinthians como titular nesse final de semana, já que o Emerson Sheik ainda continua entregue ao departamento médico e segue como baixa. Ele, o Romarinho, mais o Jorge Henrique, então, fechando esse setor do time corintiano, que volta a treinar amanhã, feriado, aqui no Centro de Treinamento Joaquim Grava, para jogar no Cerejão, em Brasília, neste final de semana, uma vez que o estádio Serra Dourada foi o local designado anteriormente para o mando do Atlético Goianiense, mas como ele perdeu esse direito, a partida acontece fora de Goiânia. Imagens Fernando Grola, Thomas Jefferson, Luiz Henrique Gurian, Corinthians, para a TV Gazeta. O Martínez, que tem uma certa ansiedade em ser titular por uma outra razão. É a chance dele defender a Argentina na Copa de 2014. No entender dele como titular, o caminho para se firmar na seleção é mais fácil. Como reserva, aí a situação complica, Chico. Mas ele é simpático, né? Sim. Entendeu muito bem, um cara esclarecido. Você vê que é um cara que sabe falar bem, sabe se expressar. E isso ele demonstra também jogando bola. Ele joga pro grupo, né? É que eu te falo, no começo eu comecei o programa dizendo que o Rogério Ceni deu uma bronca no Yuri José, e o Yuri José voltou a fazer gols. Eu acho que é assim, um tem que ajudar o outro. Quando você está meio embaixo, tem que dar uma solavancada no seu companheiro. E o argentino sabe fazer muito bem isso aí, né? Ele sabe trabalhar em grupo. E graças a Deus que esse aí, que é um cara positivo, está no Corinthians. E aqui entre nós, aí, veio para o lugar do William. Vocês lembram? Quem saiu para ele chegar? O William. Na época eu falei, vamos vender um cara que é importante. Mas trouxeram um cara melhor. Né? Que é um cara que eu chamaria de polivalente. Porque ele me lembra um pouco aquele Dirceuzinho que jogava, né, no Brasil. Aquele jogo, aquele quarto homem que cai pela direita, pela esquerda. Enfim, é um cara muito habilidoso. Parabéns. Foi uma grande contratação essa do Corinthians. Final da nossa enquete do site gazetesportiva.net. O Fluminense já pode ser considerado campeão brasileiro de 2012? Sim, 82% dos votos. Gazeta Esportiva termina aqui. Amanhã, meio-dia, tem Super Esporte. A gente se vê às 6 da tarde, ao vivo, hein? Boa noite, tchau. Só 18% acreditam na hecatombe. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. E amanhã, eu de manhã estarei aqui com o Tigrão. Aê, Tigrão Chicão. Oliveira, ao vivo, hein? Super Esporte, ao vivo. Tchau. No Todo Seu, conheça a prevenção e os tratamentos do glaucoma. Hoje, 10h20 da noite. Assista agora Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva. Oferecimento